Olá, mundo! Nós estamos em mais uma edição deste podcast que é a cara do Brasil e do mundo. Nós que trabalhamos aqui assuntos variados e nos movimentamos em todo tipo de polêmica, cultura, arte, política. Falamos sobre a Amazônia, que é um tema internacional hoje. E é claro que nesse dia, sempre convidando pessoas que têm relevância na sociedade, no Brasil e no mundo, nós estamos hoje recebendo o Quinho Correia. Você vai conhecer mais um pouquinho da sua história, ele que é escritor, ele que é palestrante motivacional e trabalha essa questão da dependência química. Você saberá mais nessa entrevista em que nós estamos nos conectando com todos aqueles que estão ligados conosco. Eu sou Marcelo Amorim, jornalista, e este é o podcast Olá Mundo. Tá certo, Gil? Grande prazer recebê-lo aqui, é uma honra. Lhe agradeço, tá bom, Amorim? A Marcelo Amorim, né? É um privilégio estar aqui com você também, poder compartilhar para o mundo, né? Histórias que a gente sabe que pode transformar vidas, né? E estou feliz de a gente interagir, você me fazer pergunta, as pessoas também fazerem pergunta para nós, né? Claro. Porque eu acredito que pessoas precisam de pessoas, né? Não tem como, a gente tem que andar caminhando em parceria e estar junto um com o outro mesmo. Isso chama-se conexões. Se você não souber e não entender que as conexões são necessárias para você crescer, para você avançar, as conexões são necessárias para você conhecer novas realidades e dentro dessas novas realidades absorver o que te vai fazer realmente ir para um novo nível, para um novo patamar, te fazer ir para o pódio, te fazer triunfar, você acaba ficando isolado. Isolado, é verdade. E esse isolamento te aprisiona a mente, te atrofia a alma, te deixa infeliz. E o que a gente não quer é ter infelicidade, porque isso é o caso da maioria da sociedade hoje, aonde eles estão vivendo uma pressão, faz eles ficarem cada dia mais enjaulados num mundo em que é um mundo chamado de medo. Mas conta um pouquinho da tua história, como é que você... Conta um pouquinho. Marcelo, eu sou de Boa Vista, Roraima, né? Do estado de Roraima. É um estado também amazônico também, né? Faz parte da Amazônia, claro, né? Como um todo. E trabalho na área de dependência química, na área de palestra há mais de 20 anos, Marcelo. 20 anos lá botando nessa área, 20 anos ajudando as pessoas, 20 anos comunicando para os jovens a questão dos danos que as drogas causam, mas como você falou uma coisa interessante, eu também falo sobre a questão de valores, conceitos, unicidade, capacidade também, que é o que você acabou de dizer, que gera para que as pessoas possam sair desse mundo muito fechado que existe, entendeu? E consigo ver novos horizontes. É verdade. Mas me diz, você nasceu em Boa Vista, Roraima. Sim. Como foi a sua infância lá? Como foi que você de lá acabou chegando em Manaus? Eu nasci e me criei numa cidade de Boa Vista, né? Mas também uma parte da minha família é fronteiriça da cidade de Pacaraima. Nós, culturalmente, meu pai viveu muito tempo ali naquela fronteira com a Venezuela, né? Minha avó também tinha uma casa bem na fronteira. O marco assim, a casa da minha avó bem aqui. Correto. Então a gente... Na casa da sua avó dava para ver o marco. Dá para ver o marco, a Venezuela bem do lado assim, entendeu? Então Correto. Eu praticamente nasci e me criei um pouco nessa região. Você acordava no Brasil e brincava na praça na Venezuela. Na Venezuela. E outra coisa também, comida venezuelana. Eu aprendi a comer arepa, eu aprendi a comer dumpling, que são comidas características deles lá, né? E que trouxeram para cá também com essa questão da imigração. Então, de lá, nós migramos para Boa Vista. Meu pai e minha mãe eram professores, eles. Eles eram uma espécie de professores missionários, porque na época o governo, o governador mandava eles, vamos supor, para uma região lá no sul do estado, depois mandava para uma região do norte do estado, e eu, como filho, acompanhava eles, né? Entendi. Então, a dificuldade de professores na época
acabava fazendo com que seu pai fosse um professor, a sua mãe uma professora itinerantes. Itinerantes, E aí isso mesmo. eles iam indo de cidade em cidade, cumpriu a missão, treinavam pessoas e retornavam e iam para outras cidades. Eu fui criado dentro desse sistema, Correto. né? E aí fomos para Boa Vista, comecei ali a estudar também em colégios que eles também eram professor. Minha mãe foi diretora de certos colégios, né? Vamos supor, o último bairro era o bairro Buritis. Minha mãe era designada e meu pai para ir para aquele bairro. Entendi. Entendeu? E ali a gente fui crescendo. E você já estava quantos anos? Ali eu estava mais ou menos com o quê? 13, 14 anos de idade, né? Correto. A gente estava com 13, 14 anos de idade. Aí foi quando eu cheguei aos 15, 16 anos, foi que houve essa questão do envolvimento com a questão da droga mesmo. Tá, então né? Quando você teve o acesso à droga, a primeira vez você já estava com 15 anos. 15 anos para 16 anos foi a primeira vez que eu usei. Interessante que a primeira droga que eu usei, Marcelo, não foi a maconha, como muitas pessoas dizem, o álcool, foi realmente a cocaína. Porque na época tinha muitos traficantes que vinham da Colômbia. E eu tinha um tio meu que era muito próximo de policiais e pessoas que faziam isso, entendeu? E nós tínhamos essa relação muito próxima também. E aí, um apresenta o outro, quando você vê, você já está envolvido naquilo. Né? E foi quando eu passei realmente a usar a questão da cocaína. Quando né? foi que seus pais souberam que você... Interessante a tua pergunta, né? Eu sempre digo que os pais, Marcelo, são os últimos a saberem. Mas quando eu estava na idade de 17 para 18 anos, eles tiveram a certeza absoluta, porque aconteceu muitas coisas, né? Eu fui preso por causa disso, né? Infelizmente, eu me enveredei mais pela questão da venda mesmo, porque na época a gente via que dava muito dinheiro, né? Então eu envolvido com aquela questão toda, os caras todo tempo me procurando, é o Quinho, é isso, é aquilo, e quando eu menos esperei eu estava envolvido com aquilo mesmo, né? Tá, o teu nome não é Quinho. Não, é Darkson. Darkson. É Darkson. Porque de onde quando veio o Quinho? Olha para tu ver como é interessante também a tua pergunta. Quando eu era moleque, minha mãe me chamava de Darquinho. Então, o Quinho prevaleceu, não teve jeito. Então ficou, as pessoas acham que é Marquinho, que é Joaquim, entendeu? Mas não tem nada a ver. Aí ficou o Quinho. Aí ficou, perdurou e até hoje está aí o nome, Quinho Correia. Não tem como. Entendi. Né? Agora, deixa eu te falar, é claro que é uma decepção para os pais muito grande você trabalhar, você descobrir, ver, se relacionar com o filho, aquele que você ama, Sim. a mãe, aquela que carregou, pariu, colocou no colo, amamentou, ver o filho agora destruído pelas drogas. A sua família tomou alguma providência? Você passou quanto tempo na droga? Foi por causa disso que você veio para Manaus? Conta pra gente aí essa Na verdade, eu fiquei escravizado pela droga, eu uso essa expressão, 8 anos, Marcelo. Certo. Foi 8 anos, né? Entre a questão do uso e a questão da venda. Né? Então, eu tive esse envolvimento durante esses 8 anos, no tempo que eu fiquei até mais ou menos 23, 24 anos de idade, entendeu? A atitude que a minha família tomou foi conversar, tentar resolver de alguma forma, mas quando você está com a mente fechada, é muito difícil. Você não consegue reagir, entendeu? Até porque é uma realidade, dava muito dinheiro. Você tinha uma consciência de que aquilo era errado, que não... Sim. E você tinha interesse de sair daquilo, Sim. mas não tinha força, não conseguia. Não tinha força por quê? Porque a questão me abarcava a questão do dinheiro, me abarcava a questão das amizades, entendeu? Tudo isso. Isso chama-se ecossistema. Você estava no ecossistema, no universo, aonde o seu melhor amigo, aonde a sua namorada, aonde os seus colegas, aonde parte dos seus familiares estavam envolvidos ali. Então você sai do ecossistema sadio familiar e você começa a vivenciar esse universo que é movido pela droga e pelo tráfico. Sim, na verdade eu chamo de Matrix, né? Eu vivia dentro de uma Matrix, né? As pessoas vivem dentro de uma Matrix, né? A minha Matrix era aquilo, como você disse, é um ecossistema realmente que foi criado e todo aquele aspecto voltado para essa questão das drogas era ali dentro. Então ali era a minha vida, aquilo ali, né? Só que teve também as suas, como é que se diz, as suas consequências. Correto. Né? Que foi a questão da minha prisão, foi a questão da perseguição, foi a questão de que eu vi muita gente morrer por causa da questão das drogas, entendeu? Muitos amigos meus que conviveram comigo na época hoje perderam a vida.
outros estão condenados, outros foram presos, outros perderam família. Então, isso aí aconteceu demais. Você consegue se resolver, sair, eliminar esse processo amargo, desastroso de negridão na sua vida quando? Ainda em Boa Vista? Sim, Boa Vista. Eu digo assim, o abrir de olhos, né? Ou se a gente pode usar a expressão, né? A metanoia, a mudança de mente que aconteceu comigo, né? Foi quando eu tive realmente um encontro com Deus. Correto. Né? Aí foi a minha parte espiritual, né? Foi a parte que realmente eu tive essa relação com Deus. E através daquele momento que eu tive ali, que eu comecei a participar, eu comecei a entender o que era a questão da espiritualidade, né? O que era a questão de Deus na minha vida, foi quando a ficha caiu. Ah, tá. Então entendi. Você está lá envolvido nesse emaranhado de confusão, de problemas, e de repente você acaba se tornando uma pessoa que foi alcançada por evangelizadores, é isso? Isso. Na verdade, um amigo sempre me convidava, mas eu nunca dava trela para ele, porque eu estava com a mente fechada, né? Certo. E quando foi um dia que eu tentei tirar minha vida, aí foi quando eu tomei essa decisão. Aí foi quando eu peguei... Você aceitou o convite e foi com ele? Fui lá, fui a primeira vez nessa igreja, né, que era uma igreja batista chamada Igreja Batista Memorial. Fui a segunda vez, mas na terceira vez Deus me pegou ali. Aí foi quando eu... Pois é, esse impacto que você falou, gostei desse estalo. Esse impacto que você fala, que é o seguinte, a gente acaba entendendo e descobrindo que existe um Deus. E acaba entendendo que existe um Deus que intervém. E sempre quando esse Deus intervém, ele intervém em favor do ser humano, em favor da sua criação, em favor da criatura. E aí você descobre ali que, como criatura, você precisa se tornar um filho adotivo. E quem é o selo, quem é a porta que dá essa possibilidade de você se tornar um filho adotivo de Deus, porque todos são criaturas, é o seu Filho Jesus Cristo. Então, tem a ver com fé, é isso? Isso. Eu tive esse encontro pessoal com Cristo mesmo, sabe? E eu te falo, Marcelo, desde esse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, porque eu lembro desse momento, era como se tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Sabe, foi um negócio assim, eu digo assim, sobrenatural mesmo, não tem uma explicação para dar, mas entendeu? Mas, escuta, ele faz isso, você tem esse impacto, você tem esse encontro, eu sei que é uma experiência sobrenatural, mas você precisa, então, se deslocar desse ecossistema que nós estávamos falando agora, porque senão você não consegue se manter aqui, porque existe uma força. É uma força, inclusive... Uma força que vai te puxando para um lado e para o outro. Vamos colocar assim, uma força do bem e mal. Uma força do Inclusive, isso que você está dizendo é tão real, isso aí que você está dizendo, que logo na época para mim sair foi muito difícil. Entendi. Né? Porque os caras iam atrás de mim, batiam na porta lá de casa para me sair, para me fazer isso, para me fazer aquilo, e eu fui aprendendo a dizer não. O mais difícil, Marcelo, é dizer não. Esse é o mais difícil. Porque como é que tu vai dizer não para um cara que foi teu amigo de infância, a vida inteira, entendeu? Então tu fica com certo receio de tu dizer... Porque quando tu toma uma providência desse, a primeira coisa que acaba é o dinheiro, né? É isso mesmo. Aí dizer não para aquele jeitinho brasileiro de tentar fazer dinheiro, de tentar estar, não é verdade? Botar a mão no bolso e tu não vê o tanto que tu tinha. Olha, só para ter uma ideia, tinha dias, naquela época que foi a transferência da URV para o real. Correto. Fazia R$1.000. Naquela época, isso há 20 anos atrás. Entendeu? Então era muito dinheiro. Existe uma cultura de que se diz que o camarada que é traficante, eu não sei se também tem a ver com níveis, né? De tráfico, né? O aviãozinho e tal. Existe isso sim. Existe níveis, existe categorias, existe. Graduações, sim, né? Sim. Então, muito bem. Então, aquele cara que é o aviãozinho, que é e tal, esse cara, o dinheiro dele é uma fantasia, não existe recurso, não existe dinheiro. O que ele ganha, ele perde, ele se paga com trabalho e tal. O dinheiro dele existe, mas vai depender dele, porque às vezes muito vaporzinho
Quando eu morei no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro nas favelas. Lá, muito daqueles caras que chamam de vapor, que é o cara que fica ali, é o boqueiro pequeno, certo. Ele também, daqui a pouco, consegue galgar coisas maiores lá dentro. Correto. Entendeu? Então, mas vai depender dessa pessoa, né? Mas é como tu falou, realmente, o que está ali na ponta, ele é descartável. É totalmente descartável. Ele é o mais prejudicado. É o mais prejudicado. É o mais prejudicado. Quem está em cima na hierarquia Porque é o que comanda e é o que tem o dinheiro certo. mesmo. A gente trabalha aí com o instituto. Nós temos 2 institutos que a gente se envolve. Eu me envolvo lá no instituto o Instituto 92, liderado pela Natasha, né, e um amigo meu, e eu me envolvo também no instituto que é presidido pela Marcele Cristine, que é minha filha. E a gente chega na periferia, chega nesse lugar, aí o cara diz, o cara vende droga, o fulano vende droga, mas a gente vê a vida dele quebrada. Ele não tem nada, ele não se veste bem, ele não come bem, ele não dorme bem, ele não tem qualidade de vida. Então a gente entende que a droga, ela é uma ilusão. Uma ilusão. Uma ilusão. É porque, na verdade, o que acontece? Esse cara que está lá, a maioria deles são usuários, então quer dizer, o cara negocia para sustentar o vício dele, Marcelo. Na maioria das vezes, entendeu? Aquele boqueiro que está ali, aquele que fica ali na beira de rua que chama, ele ali é mais para sustentar o vício dele. Entendeu? Quem ganha mesmo é os caras que estão em cima. Eu não entendi. Entendeu? Correto. Não tem para onde Muito correr. Bem. Então você tem essa transformação, começa uma nova trajetória. E aí eu começo, vida. Interessante isso. Nessa igreja tinha um trabalho voltado na área de dependência química. Dois homens, que eu acredito que foram homens tremendamente usados por Deus na minha vida. Chama-se Bartolomeu, que é o pastor, e Magno. Foram 2. Esses homens tinham um trabalho voltado para essas questões. Era uma casa de recuperação chamada Provida. Entendeu? Nessa casa eu comecei a frequentar. Eu comecei a participar de palestras, só que eu não fiquei internado lá. Eu participava de reuniões de NA, Narcóticos Anônimos. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Participava dessas reuniões. Inclusive, fui até coordenador de alguns. E assim, o que acontece? Comecei a me envolver com esse tipo de trabalho. E quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido. Esses pastores me treinaram. Eles foram me treinando conforme o tempo foi passando. E aí eu fui aprendendo, fui buscando o curso. Eu tenho uma infinidade de cursos nessa área, entendeu? Não tenho formação acadêmica. Né? Não entendi. Eu sou chamado terapeuta leigo. Aí você... Sim. Aí você acabou com... E em que momento você vem para Manaus? Manaus, na verdade, eu sempre venho para Manaus, né? Eu não estou morando diretamente aqui, mas já passei um bom tempo aqui, né? Correto. Então, na realidade, você vive nesse universo de andar o Brasil trabalhando. Okay. Então, quer dizer, vamos supor, Manaus, qual a relação que eu tenho com Manaus? Eu trouxe muito interno para cá. Entendi. Né? Uma época eu trabalhei na prefeitura, lá em Boa Vista, a gente trazia muito interno para cá, para internação, para ajuda, entendeu? Aqui tinha uma casa de recuperação chamada Centrade, não sei se você já ouviu falar. Não. Tem o Desafio Jovem de Manaus, que é o do João Vicente. Então, são tipos de comunidade terapêutica, Fazenda Esperança. Eu tenho essa relação muito forte com o pessoal da Fazenda Esperança. E aí a gente vai fazendo o trabalho, né? Voltado para isso. Né? Entendi. Então, a partir daí, você colocou isso como propósito de vida. Propósito de vida. Colocou, disse a partir de hoje, a partir de agora, ou a partir desse momento que você criou essa formação, você disse, eu vou andar o Brasil... o mundo falando, trazendo isso, né? Levando essa mensagem. Inclusive, esse livro ele já foi traduzido para o espanhol. Certo. Eu vou traduzir para o inglês ele, justamente para isso, que é para ele atingir o mundo inteiro. Príncipe dos Drogados. Mas esse é o primeiro livro? É o segundo livro. É o segundo livro. Qual é o teu primeiro livro? O primeiro livro é O Beijo da Dependência Química. Ele é um livro capa preta, né? Inclusive, foi feito aqui também em Manaus, ele. Entendeu? Tá, vou mostrar aqui. Pode mostrar. Esse aqui é o livro dele, que... eu dei uma folheada no livro e eu vejo como diferencial desta obra é que o autor vivenciou na prática. Né? Todas as questões da dependência química
e os seus vários atendimentos e como isso era possível. Então, isso acaba ajudando muito você entender o livro, porque mostra a realidade aí vista por poucos sobre essa questão, né? E acaba formando opiniões. É só você que fala aqui nesse livro? Tem outras pessoas que escreveram também, né? Amigos, acho que é o prefácio, um fez o Na prefácio, realidade, são né? testemunhos, São né? histórias que histórias. eu conto a história dessas pessoas que passaram comigo no tratamento, que eu ajudei, que eu, de certa forma, estendi a mão e conto a história delas porque elas permitiram e tem a foto delas aí no final, né? Ah, entendi. Tá aí os títulos. Entendi. Osman, mãe, volte para mim. Para mim, essa história do Osman é forte. Fala um pouquinho dela pra gente. O Osman, o Osman, Marcelo, ele não era uma pessoa muito comum, não. Ele era, eu digo que ele era uma entidade, porque ele comandava bairros inteiros, esse cara. Ele tinha comando sobre bairros inteiros, entendeu? Correto. E ele era uma pessoa-chave para os outros virem também para a recuperação. Eu fui o cara encarregado de tentar puxar ele. Deu problema. Muito problema aí para tirar ele, entendeu? Mas conseguimos fazer um trabalho forte com ele. Só que o Osman, ele foi ceifado. Ele foi ceifado. Ele, infelizmente, ele ficou limpo com a gente 4 anos, bem. Na recaída que ele teve, mataram ele. E, mãe, volte para mim, por quê? Porque ele tinha essa relação, eu conto essa relação dele com a mãe dele. Ele queria muito estar próximo da mãe dele, mas só lendo o livro para entender a dinâmica dessa relação dele com a mãe. Ele gostava muito da mãe e a mãe dele gostava muito dele, porque ele não foi criado pelo pai biológico, ele. Né? Aí tem um desenrolar nessa história aí muito forte. Aí. São aqueles processos emocionais, né? Você às vezes toma uma decisão e aí você tem um ato espiritual, mas tem muita coisa na sua vida que você precisa reorganizar. Trabalhar, né? São suas emoções, são seus relacionamentos familiares, são esse processo, né, de vivenciar isso. Tá, me diz uma coisa, a Jennifer, por que minha mãe me odeia tanto? Aí é forte também a história. Esse nome é um pseudônimo, né? Ela não pediu para botar o nome porque ia causar muita confusão na família, inclusive não tem a foto dela. Certo. Mas essa jovem chegou comigo lá no tratamento totalmente destruída. Certo. Né? Porque a relação com a mãe dela era muito conflituosa demais. Aí lendo também para entender a dinâmica disso. E esse conflito de relação leva você a buscar um escape nas drogas. Nas drogas. É porque, de certa forma, você quer encontrar uma certa aceitação, uma certa paz na família, não encontra. E o cara vai encontrar em lugares que não é tão apropriado, né? Maravilha. Me diz uma coisa. Fala para mim um pouquinho aqui, Mad Max, né? Mad Max. Mad Max, O Mad Max é uma comparação que eu faço, Marcelo, com a minha vida. Já assistiu o filme Mad Max, Sim. do Mel Gibson? Né? Os primeiros que teve, né? Que é aquele policial que ele praticamente perde família, perde tudo, né? Mas ele continua ali, vivendo e lutando pela vida, né? Eu me comparo um pouco com ele porque eu luto muito com esse trabalho, são 20 anos lutando, trabalhando, estendendo a mão, inclusive as pessoas ficam impactadas um pouco, mas príncipe dos drogados, drogado tem príncipe, né? Chama um pouco Então eu quero te fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Que é importante. Existe heróis na droga? Não, não existe heróis nas drogas. Tem uma frase que eu sempre uso, inclusive você já até teve comigo, que eu disse o seguinte: nas drogas não existem heróis, apenas sobreviventes. Quem passou pela droga não é herói, é sobrevivente. Entendeu? Isso aí é certo. Né? Alguns tentam dar umas de herói, mas não existe isso. Não existe porque ficou uma coisa destrutiva para trás. Né? E heróis salvam, heróis não destroem. Mas, em relação à droga, você pode ser um sobrevivente, assim como eu sou um sobrevivente também. Né? E sempre digo isso para as pessoas quando eu estou dando palestra nas casas de recuperação. Nunca se veja... Porque o que muitas vezes causa derrota na vida do dependente químico, Marcelo, é a soberba, é o orgulho. Não só do dependente químico, do ser humano como um todo. Quanto mais orgulhosos nós somos, menos tratados nós somos e menos nós conseguimos obter as coisas. Tá. Hoje você vive nesse processo e a sua renda, o seu recurso... porque você
Cara, viver isso você tem que abrir mão de muita coisa. Muita coisa, né? com certeza. Você poderia estar fazendo uma outra coisa, que você poderia estar no comércio, poderia estar na indústria, poderia estar no setor privado, fazendo alguma coisa. E por mais que você, às vezes, tenha limitações financeiras, o teu propósito é maior do que isso, te faz isso. Você hoje vive do quê? Você é uma palestras, espécie de missionário? Isso, é como se fosse mais ou menos isso, né? Eu chamo até de missionário social. Certo, né? Missionário social. Eu faço a questão das minhas palestras, né? Cobro pelas minhas... Só não cobro para a igreja e nem comunidades carentes, mas governo, prefeitura, empresas, entendeu? A gente vê um valor específico para que possa ser dado essas palestras. E também a questão da venda do livro, né? Eu fiz muito livro, já vendi mais de 5 mil, acho que 6 mil livros, entendeu? Só desse material eu tenho praticamente quase 12 mil livros, entendeu? Então isso me gera uma renda, mas também negocio, né? A gente não perde o viés do negocio, tenho outros tipos de negócio também que eu faço, né, na questão de vendas. Que não te atrapalha. Não me atrapalha. O teu propósito. Até faz me ajudar. Pois é, o teu propósito é maior. É maior do que isso, é muito maior do que isso, entendeu? Então vem mais para alinhar e me fortalecer nisso então aí. Você tem algumas ações empreendedoras. Empreendedoras tem. Que são ações que sustentam a casa, tua família sim, e tal. Sim. Fala um pouquinho da tua família. Na questão da família, eu sou separado da minha esposa, certo. né? Sou separado, mas tem o meu filho, né? Que é o Benhu, inclusive ele mora. Eu amo esse nome. Eu já assisti esse filme, eu creio que. Eu creio que uma centena de vezes. Deixa eu te explicar uma coisa, por que Benhu? Olha para tu ver, Marcelo, como é que é. Benhu significa Ben, filho, esplendor, filho do esplendor, filho da luz. O nome dele é Israel Benhu. 2 nomes fortes eu botei nele. Israel Benhu. Hoje, só para ter uma ideia, ele mora em Portugal. Passou numa das melhores faculdades que tem, que é Coimbra. Só para ter uma ideia. Ele mora em Coimbra, em Portugal agora. Ele está fazendo faculdade de Direito lá. Ele Maravilha. Passou em 8º lugar, o cara. Muito inteligente, ele muito capaz, sabe? Então, assim... Eu botei esse nome nele porque o meu nome, Darkson, não é muito bom o significado em inglês, não. Dark, negro, som, filho negro, né? Mas eu não ligo para isso, né? O Kim Correia sobrepujou o Darkson, não teve como, entendeu? Hoje, se você chegar em Boa Vista, Roraima, em qualquer lugar do Brasil, quem é o Darkson? Ninguém conhece. Agora, você falar Kim Correia, as pessoas sabem quem é. As pessoas têm ideia do que é, né? Pois é, agora deixa eu te falar, essa jornada do beijo da dependência química é uma jornada que quando você se deixa beijar, você realmente precisa entender sobreviver, porque senão você não consegue, né? É amargo, é dolorido, é difícil. Tá certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você hoje pudesse dar um conselho para um pai, para uma mãe que está passando por essa situação, qual é o conselho que você daria? Vou olhar para ali, para a câmera e dizer o seguinte: olha, pai e mãe, não desistam não. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que talvez hoje você está vivenciando um momento extremamente complicado, se seu filho está usando droga, se sua filha está usando droga. Eu sei que a vontade é de desistir, mas procure ajudas corretas, procurem as pessoas que realmente trabalham nessa área, procura uma ajuda especializada, entendeu? Eles vão poder lhe orientar melhor para que você possa, de certa forma, ajudar seu filho. Mas o mais importante, Marcelo, se ajude, olhe para você também, se valorize também, aprenda a botar limites também para essa pessoa, porque é importante o pai e a mãe, Marcelo, botar um certo limite também, porque nós temos uma filosofia de amor exigente. O amor exigente, Marcelo, ele diz o seguinte: eu amo você, mas eu não sou conivente com o que você faz. Então é importante também os pais botar limites nisso aí. Nunca permita o seu filho estar usando droga dentro de casa. Não faça isso. Sabe, eu sei que é muito difícil, muitas vezes você diz assim: eu prefiro ver meu filho usando droga aqui dentro de casa do que fora. Mas ele já está numa situação de risco.
Ele já está numa situação complicada. Busque ajuda, fale para ele, você precisa de um tratamento, você precisa de uma internação, você precisa buscar ajuda para você, eu estou aqui para te ajudar, mas dessa maneira não. Às vezes os pais acham também que dando dinheiro, dando recurso, conseguindo as coisas para o filho, vai tirar ele das drogas. Não vai. Ele precisa de um tratamento, ele precisa de pessoas que realmente o ajude a ter um despertar da mente, uma metanoia, uma mudança de mente, para que ele possa buscar ajuda. Mas esse fator motivacional, 80%, Marcelo, é dele. É dele. É dele. 20%, escuta bem o que eu vou dizer, pai e mãe, 20% são vocês, 20% é a esposa, 20% é os irmãos, 20% é uma casa de recuperação. Porque eu já vi muitos pais culparem, muitas vezes, as casas de recuperação. Ah, meu filho saiu de lá e recaiu. Então o culpado foi a casa de recuperação que não ajudou ele. Não. Seu filho tem responsabilidade de 80% sobre a recuperação dele. Cara, tem que querer, né? Tem que querer. Tem que querer, senão não acontece nada. Mas não desistam, nós estamos juntos, eu acredito que na hora certa vem. Né? Se Deus não guardar, ninguém vai guardar. Me diz uma coisa, qual é o número que fala contigo, a pessoa está te assistindo agora e de repente ela... Fala teu número bem devagar, a pessoa quer falar com você. Código 95. 95 é o código. Sim. 98400. 98400. 9085. 9085. É um número bom, um número fácil. Fácil, né? Entender. 98400 9085. Então pronto. Querido, muito obrigado pela tua presença. Agradeço a você, meu irmão. Agradeço a você. Falar contigo, conversar sobre isso é importante, porque você trabalha para o Brasil inteiro, trazendo essas palestras motivacionais de dependência química. É o fruto do teu trabalho, também é o resultado da experiência que você passou, e eu quero indicar esse livro. Esse livro que é O Príncipe dos Drogados, e quero indicar também o primeiro, que é o Beijo da Dependência Química, e esse número que está aí. A tua rede social qual é? Kim Correia com 2 R's e 1 no final, no Instagram. Certo. Pode ir lá. Vai sair aí nas nossas redes sociais. E muito obrigado. Eu gostaria de abrir o espaço para as suas considerações finais. Não, eu quero te agradecer, tá bom, Marcelo? Poxa, você é uma pessoa que dá oportunidade, né, para a gente poder expor um trabalho desse, né? Que Deus te abençoe, guarde tua casa, tua família, continua, obrigado. Sabe? Continua. Obrigado. Minha palavra para ti é continua, porque as portas estão se abrindo, tu é um comunicador. Obrigado. Né? Tu é um cara que tem alma leve, entendeu? A gente observa em ti, a gente vê isso em você. E digo para os telespectadores, continue assistindo, continue motivando outros a assistir, porque hoje é tudo pela internet. Isso aqui não tem jeito, é televisão, resolve tudo por aqui, não tem mais para onde correr, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui, tá, meu irmão? Tá certo. Muito bem, hoje eu conversei com o Kim Correia, este palestrante motivacional que já foi um drogado, que já foi um traficante e hoje anda o Brasil e o mundo levando uma mensagem de reconciliação de você com a sua casa, com a sua família, com o seu eu, com o desejo de poder viver e viver de maneira correta, com qualidade. Eu quero lhe agradecer pela sua audiência, quero agradecer o seu carinho, quero agradecer por você estar conosco todas as semanas. Você nos acompanha nas nossas redes sociais, nós temos o prazer de nos comunicar com você. E não esqueça, esse programa é para que você entenda que o universo, o mundo é pequeno, é estreito e que você precisa das conexões certas. Olá, mundo!